Pronto, então vamos assim para os meus 7 anos. Portanto, os meus pais já estavam ligados ao partido. E começo por aqui, porque é o que me ficou, antes já tinha, mas é o que me está na memória até sempre. Portanto, a minha vida começa assim, a minha vida política, porque tem uma certa... Pronto. 16 anos, mergulhei na clandestinidade. Portanto, chamava-se mergulhar, porque, de facto, nós perdíamos o contacto com a família, deixávamos de ser nós, portanto, não era o nosso nome, não era a nossa idade, portanto, éramos outras pessoas. Gostei muito, muito, muito de ser tipógrafa, porque nós líamos, porque estávamos a escrever, estávamos a montar, e, portanto, líamos as notícias que vinham, as notícias todas, portanto, os primeiros olhos eram os nossos camaradas da direção, entregavam o esquema, digamos assim, não é? e o conteúdo. E, portanto, nós fazíamos o resto todo. Portanto, acabava por ter uma bagagem, não é? Assim, pronto, mais rápida, maior, enfim. E sabermos o que é que faziam, e sabermos as notícias, e sabermos de que lado é que eram, e sabermos que o Salazar dizia que nos tinha salvo da guerra, que não tínhamos guerra, e portanto, e nós a vermos aquelas coisas ali reais. Portanto, é uma coisa que não se apaga, e só quem passa por elas, porque eu estar a dizer é difícil estarem a ver aquilo que eu estou. E pronto, isso vai formando uma pessoa. Não é só o ler nada contra, não vou dizer, mas não é só ler o Capital ou ler determinados livros que nos faz sentir. Ajudaram muito, e muitos romances, isso tudo ajuda muito, porque ajuda-nos a pensar. Mas o viver, portanto, o que eu digo assim, no fundo eu fui uma privilegiada pelos pais que tive, especialmente para a minha mãe, que era extraordinária. E fui uma privilegiada, porque de facto eu senti, eu sei que aquilo foi assim, e o que a gente vê na televisão não é nada, e fica-se, ao mesmo tempo fica-se triste. E uma coisa curiosa também é que os meus pais, eu não sabia nada deles, nunca mais não sabia nada deles, e eles, claro, também não sabiam, e entretanto eu fazia na tipografia a imprensa que a minha mãe distribuía. Minha mãe estava ligada ao setor militar, mas eu não sabia, nem ela sabia. Portanto, a certa altura é assim, eu fazia a imprensa que a minha mãe distribuía nos quartéis e nas cadeias, porque ela aqui, teve também aqui no Forte da Trafaria, onde a minha mãe também fazia a distribuição. Portanto, morávamos na mesma zona, ela levava a imprensa que eu fazia e pronto, sem sabermos nada uns dos outros. Ele sabia quem eu era, mas eu não sabia quem ele era. Portanto, nunca tinha visto, não sabia quem ele era. Encontramos assim à porta da maternidade. Pronto, depois a conversa foi, não consegui arranjar casa, porque ele foi em agosto para o Porto, e eu fui depois no fim, praticamente em dezembro, portanto no dia 30 de novembro, e ele não tinha conseguido arranjar casa ainda. Mas disse assim, olha, não consegui arranjar casa, tens que ir para uma pensão, etc, etc, e fui para uma pensão na Rotunda da Boa Vista, e estive lá 13 dias. Enquanto estive na pensão, tinha encontros com ele, para irmos, a minha mãe tinha-me oferecido um anel, eu virava o anel ao contrário para fazer de aliança, portanto ali fiquei a ser uma mulher casada. Ainda na pensão, portanto sem estar com ele, portanto, ainda na pensão. Portanto com a aliança, fechava assim a mão, tá? E íamos alugar casa, íamos à procura de casa. E pronto, e lá se conseguiu, ao fim de 13 dias. Passámos lá o Natal. Ao fim de 13 dias, portanto, lá se conseguiu alugar a casa. Antes já era ele e eu, e pronto. E lá foi. Um casal, normal. Que passado 1 ano e tal, tiveram uma menina. Portanto, tivemos mais de 6 meses. Portanto, a contar bem eram 7 meses. Sem me tocar com um dedo. É verdade. Isso faz-se com a maior das confianças de tudo. Portanto, éramos casal da porta para fora. Da porta para dentro éramos 2 camaradas responsáveis. Pronto. Mas tínhamos um camarada, que era o Caspinhão, que é padrinho da mais velha, que dizia assim, camarada, isto não tem sentido nenhum, até eu vou dormir contigo e ela fica a dormir sozinha. E
de vez em quando dava assim umas picadinhas e tal. E depois resolvemos que sim, senhora, que era muito mais fácil. Ele disse-me, portanto, que não tinha ninguém, que era solteiro, que não tinha ninguém. E que sabia quem eu era. Só quando ele disse que sabia quem eu era. E que sabia quem eu era. Portanto, me escusei-lhe dizer nada porque ele já sabia. Mas é que ficámos assim. E então o Pinhão chegou lá, deixámos a surpresa e assim, não, hoje não vais dormir com hoje vou eu. E pronto. E ficámos assim, portanto, com o maior respeito na mesma. Então ela nasceu depois em fevereiro. Portanto, este foi em 65 e ela nasceu em fevereiro de 67. E essa gravidez vocês planearam? Foi uma coisa que aconteceu? Não planeámos nenhuma. Nenhuma planeámos. Portanto, fiquei grávida, casei, fiquei grávida e a criança nasceu. Portanto, eu nunca tinha tido uma casa sozinha. Portanto, aquela casa, eu era um casal, portanto, eu e o Zé, e eu era a dona da casa. Portanto, eu nunca tinha tido. E a vigilância, tudo aquilo que vem de termos... eu não posso dizer que seja uma responsabilidade maior. A responsabilidade maior era, de facto, da tipografia, como fazia. Mas, de qualquer maneira, era uma coisa diferente. Portanto, mudei, foi uma coisa diferente. Pronto, fiz a mulher, pronto, com filhos, com uma casa e etc. Se uma pessoa fica grávida, tem que dizer aos camaradas mais responsáveis que está grávida e que alguma coisa se alterou naquela casa. Ou para sairmos de casa e sermos outra família, ou para outra família, isto é, com outros nomes, e portanto saímos daquela casa, ou se aquela casa tem condições, e tinha, porque se nós fomos para lá e estávamos lá um ano e tal, desculpa, na casa, portanto, era uma casa de família, e portanto, nasceu a criança. No fundo continua tudo igual. Tudo igual, com um bebê. Sim, agora com um bebê. Portanto, tudo igual agora com um bebê. Portanto, nós tínhamos que comportar como éramos, portanto, um casal com uma criança. Tive assistência durante a gravidez, normalmente tínhamos assistência sempre que era possível. E há casos, né, de outras camaradas que até foram ter bebés, portanto, tinham outros apoios, conforme. Portanto, os apoios, sim, tínhamos sempre o apoio e mais. E tínhamos um reforço na alimentação. Nós alimentávamos muito mal, passava-se mal, pronto, porque não havia dinheiro, mas as grávidas tinham direito a meio litro de leite. As grávidas e os tipógrafos, por causa da tinta e do chumbo, tinham direito a meio litro de leite. Portanto, era um subsídio, digamos assim, para o leite. Portanto, ia ao médico que estivesse mais perto de casa. No meu caso, estou a falar só por mim e pelas minhas filhas. Portanto, o médico que estivesse mais perto de casa era o médico que nós íamos. Isto por causa dos nomes. Portanto, se nós naquela casa chamávamos isto e tínhamos esta idade, portanto, íamos ao médico que tínhamos em casa. Mudávamos de casa, éramos outra família, outras pessoas, íamos ao médico da outra casa, que fosse mais perto da outra casa. Comigo foi assim. Portanto, era normal, digamos. Portanto, se havia uma pessoa doente, uma pessoa, neste caso as crianças, mas doentes, portanto, nós íamos, até tínhamos vizinhos, falávamos com os vizinhos e tudo, portanto, fomos ao médico, ou não fomos, com as crianças. Nos partos, também todos os partos foram diferentes. Portanto, a Catarina nasceu em casa, com a médica que me acompanhava. Portanto, não houve aí coisa nenhuma. Portanto, ela foi lá à casa, o Zé chamou, ela foi lá à casa e, portanto, e a criança nasceu e fez 2 anos, no dia 2 de fevereiro, e passados 2 anos tive a Elisa. A Lisinha foi um bocado mais complicado. Eu agora consigo falar na Lisinha. Há uns anos atrás eu não conseguia. E agora aí sim. Aí vamos entrar num parto da clandestinidade com riscos. A Lisa nasceu de 8 meses, mas nasceu mal. Eu depois comecei a ter hemorragias, comecei a ficar mal, não estava muito bem, estava mal, não sabia, pronto. E aquilo não estava muito bem esclarecido.
pode ser a gravidez de risco, não pode ser, portanto, não se fazia ecografia, não se fazia nada disso. Nesse período estava constantemente a ser acompanhada. Nesse período estávamos a ver o que é que vamos fazer. Se sai de casa, se não tem em casa, se vai para o hospital, se o que é que se faz. E pronto, e chegou o dia em que foi mesmo necessário. E o que nos disseram, depois já foi tratado com o Zé Carlos, que já sabe melhor, porque depois nós não falávamos o que dizíamos as coisas uns com os outros. E o Zé foi-me levar ao hospital de Pedro Espano, em Matosinhos. Portanto, fui dali para Matosinhos, para o hospital, que era um hospital da Misericórdia. Eram os hospitais das Misericórdias. O contacto com uma camarada, que era parteira, portanto, que era as chamadas parteiras diplomadas. Ou trabalhava no hospital, onde, pronto, era parteira, era camarada, mulher do poeta Papiniano de Carlos. E então telefonámos e tal, telefonámos. Isso já foi tratado com o Zé. Deixa-me no hospital e ela estava lá com o médico, que ela disse assim, arranjei-te o melhor quarto, tinha sido o quarto onde ela tinha tido a filha dela. Arranjei-te o melhor quarto porque eu não podia ir para uma... E aí os apoios. Eu não podia ir para uma... Aula normal? Aula normal, pronto. E então, enfermaria. Não podia ir para a enfermaria. E então fui para o quarto particular. Ora bem, um quarto particular era preciso pagar muito. E foi. E, portanto, aí tive apoios. Porque tudo isso foi tratado. Não me perguntei como é que foi tratado. Não sei. Sei que foi tudo pago. Para sairmos, levámos um bocadinho mais tempo, porque elas insistiam em que nos iam mandar o recibo para casa. E nós dizíamos que não. Portanto, como é que foi a entrada no hospital? A entrada no hospital foi... O Zé Carlos era... Agora são contabilistas, mas chamavam-se guarda-livros, na altura. Era guarda-livros, tínhamos vindo de Lisboa para cá, porque ele tinha vindo... Pronto, tinha ido lá para o trabalho dele. E eu quis ir fazer compras, porque estava grávida, e quis ir fazer compras. Portanto, o parto era, de facto, prematuro, encaixou tudo. Portanto, e tínhamos que combinar isto assim que entrássemos. E, portanto, tudo isto foi combinado no táxi. No táxi que nos levou, e nós cá atrás a dizer como é que fazíamos e não sei o quê. Foi tudo combinado assim. Pronto, chegámos lá, dei entrada no quarto, veio o médico, e depois aquilo foi assim uma coisa muito, 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 muito confusa. Saíam, entravam, saíam, eu estava mal, aquilo foi assim muito confuso. E depois quiseram-me dar, agora a epidural, mas não era uma outra coisa qualquer e não sei o quê. E eu não quis. Eu não quis porquê? Porque quando se apanhava anestesia, normalmente depois quando se acorda-se... Nunca apanhei. Pronto, e eu tinha receio de falar em coisas que não pudesse. E, portanto, recusei a anestesia. E aquilo foi mesmo difícil. A criança nasce, a Olívia, a camarada, embrulha a criança e leva. E o médico ainda lá ficou, sim, tararau. Depois veio a enfermeira, que eram freiras, vêm as freiras, muito simpáticas, está lá, sim senhora, muito bem tratada, tararau. E eu depois quis ver a menina. E a menina estava lá para dentro. E depois, mais tarde, trouxeram uma menina para mamar. E eu... mas estive lá sempre, deixa estar assim embrulhadinha, que ela está bem, tal, está tratada, dê-lhe a mama, pronto, dê-lhe a mama. Entretanto, o Zé telefonou, o quarto tinha telefone, e portanto ficámos com um sinal, e o Zé Carlos perguntou para ver se estava tudo bem, e eu disse, está tudo bem, mas se tu puderes cá vir, que era uma coisa normal, uma conversa normal de telefone. E o Zé Carlos foi lá, e eu disse, olha, desembrulha a menina. E desembrulharam a menina. E a menina vinha assim, portanto, o feto, e vinha sem pés. Portanto, os pés vinham colados à canela da perna. Portanto, assim, terminava no bico, que era o calcanhar. E o Zé disse assim, vamos mandá-la para a União Soviética. Era a única esperança que nós tínhamos. E a cabeça também vinha assim, em bico. Portanto, assim, foi um parto muito, muito, muito difícil. Foi sem anestesia. Foi um parto muito
muito complicado, muito chocante, muito emocionante, não sei explicar. Agora já consigo falar, não conseguia naquela altura. Depois veio o médico falar comigo e diz assim, olha, a menina tem tudo, está perfeita, tem tudo. Agora precisamos de fazer, começar a tirar o pé da perna, portanto, descola-se, aquilo primeiro estava com a goma do parto, e, portanto, ir ligando, ir ligando as pernas e ir afastando para ir ao normal, que levou mais de 4 anos para ir ao normal, mas foi. Sem outros apoios de outros médicos, porque não podíamos, ou ia de facto lá para fora, ou então não podia ser, quer dizer, aí já se podia pôr assim. Claro que eu ia para onde a miúda fosse. Isso aí estava, e sempre teve, sempre tudo no ar. Mas a pouco e pouco, pronto, lá fui fazendo tudo o que o médico me ensinou, o médico disse aquilo que eu devia fazer em casa, e eu fiz tudo em casa. E a Lisa começou a andar pouco tempo antes de nascer a Valentina. Portanto, a Lisa andava com o rabinho no chão e as pernas para trás. E arrastava-se assim. E, pronto, mas temos cá a Lisa, que ficou perfeita. E pronto. E está um parto muito, muito, muito difícil. Aquela sensação de que uma pessoa diz... Eu depois comecei a pensar mais tarde. E vocês, eu estou a falar de há 50 anos atrás. 50, ela já faz 55. Já faz 55 anos. Portanto, estou a falar de há 55 anos atrás. Agora, imagine-se o tempo, e por isso é que eu digo sempre de há 50 anos atrás, para ter um encaixe que não é como é agora, como são agora as coisas, não é? Felizmente. E então era a pensar que quando uma mãe tinha uma criança deficiente, muita gente, e nas aldeias então muito mais, muita gente dizia assim, ai, coitadinha, mais valia ter morrido. E nós, aquilo passa, não é? Passa. Mas eu lembrava-me daquelas frases, das pessoas, normal, dizerem aquilo e não sei o quê. E eu assim, não vale. É sempre aquela esperança. Há sempre uma esperança. E, portanto, eu não era isso. Minha rica filha, queria a filha como ela, criança ou bebê como viesse. E veio e ficou normal, tinha os olhos tortos, já está tudo direitinho. E, portanto, eu hoje uma rapariga, uma mulher. Tive acompanhamento com os médicos, portanto, é assim, o marido da médica era uma outra médica, portanto, noutra casa, a mesma coisa, portanto, o nome que lá tínhamos. A menina nasceu, portanto, antes de tempo, foi isto porquê? Porque nós dissemos que tínhamos saído, eu tinha ido fazer compras e tal, e desenrolou-se o parto. Portanto, foi normalíssimo ter ido para o hospital. Teve mesmo acompanhamento no parto, mas depois até para o desenvolvimento do andar... O mesmo, não. O marido da minha médica era de pediatria. De maneira que, era mesmo de pediatria, de maneira que ensinou-me tudo e ficávamos perto. E, portanto, sempre que eu tinha dúvidas ou qualquer coisa, ia com a menina ao médico. E eles tinham um espelho, metiam a menina no espelho, mediam o esqueleto da menina, sempre. Portanto, foi sempre acompanhada por aquele médico, que era o marido da médica, não era propriamente o médico dela, que não era médicos de família, mas que tínhamos assim, pagávamos as consultas. Pronto, e aí lá temos apoio, não é? Temos que ter o dinheiro para pagar a consulta, conforme foi no hospital também. Portanto, para sair depois do hospital, e nós dizemos que queremos pagar, não é? E não era hábito, era paga-se, mas depois vai para a morada, e nós não podíamos dar morada nenhuma, não é? E pronto, lá ficou tudo resolvido. Pois lá foi, nenhum dos partos foi planeado, nenhum das gravidezes foi planeada. Mas a Lisa, agora vou falar aqui do que é que havia, os anticoncepcionais que haviam. Temos que voltar aos anos atrás, 60 anos atrás. E o que é que havia? Havia uns cones que se introduziam, chamados cones Rendel, ou qualquer coisa assim. E eu introduzi o cone. Mas aquilo tinha que esperar 10 minutos ou coisa assim. E, portanto, falhou. Eu fiquei grávida. Da primeira não fizemos nada. Era para, pronto, ficava, não ficava.
Da segunda foi com os cones. Pronto. E nasceu a menina. Na terceira foi complicado porque era uma terceira gravidez. A Lisinha, portanto, ainda continuava deficiente, digamos assim, porque era preciso acompanhada sempre. E ficar grávida naquela altura de mais uma criança, portanto, 3 crianças, era muito complicado. E lá veio então, sim, aí a reunião. O que é que vamos fazer? O que é que vocês querem fazer? Nunca, nenhum dos camaradas de direção, nunca me disseram assim, não pode ser. Assim, tu vês, vamos ver, ajudamos e vamos ver o que é que tu preferes e como é que é. E aquilo ficou, portanto, não fui obrigada a coisa nenhuma. Portanto, não fui. Mas era assim, ou fazia o aborto, ou a Catarina ia para os avós. Felizmente, que tinham os avós que são os pais do Zé Carlos, porque os meus pais não podiam ser, porque os meus pais estavam presos. Mas, independentemente disso, a minha mãe nunca poderia ficar com os netos, porque andava na clandestinidade. Portanto, e tinha o apoio dos pais do Zé Carlos. Portanto, e da irmã. A menina foi para lá e pronto. E nós ficámos veio a Valentina. Eu fiquei um bocadinho deformada com a gravidez da Lisa. Portanto, a curvatura não foi ao sítio. A curvatura da gravidez não foi ao sítio. Mas pronto, olha, fiquei assim, mas também não era por aí. Mas quando fiquei grávida, vou-vos confessar que eu fiquei contente. Porque a médica tinha dito assim, com outra gravidez isto vai ao sítio. E eu fiquei, ao mesmo tempo, fiquei contente assim. E agora? Onde é que eu estou metida? Pronto, mas saímos assim. Fiquei com a Valentina e pronto. E a Catarina foi para os avós. Ora bem, a separação dos filhos. E quando eu digo que se fala pouco dos filhos e da vida, que ainda não começámos, só falámos dos nascimentos, da vida das crianças na clandestinidade já crescidos, e porque é que não me deixas ir à escola, e porque é que eu não posso ir brincar com os outros meninos, e porque é que... Portanto, tudo aquilo é uma... Pronto, são as crianças que não podem ser crianças. Portanto, que estão com os pais, que estão ali, não podem, pronto. E eles começam a fazer perguntas e portanto, é de facto muito difícil, mas a separação, eu não vos digo. Por isso é que eu percebo que ponho a contar, porque acaba por não ser uma vida normal das pessoas normais. Portanto, com 3 gravidezes, com uma gravidez de risco, com uma criança, com aquela... passar por aquilo. E depois, quando me separei da Catarina, mudámos de casa, portanto, ficámos outra família, faz de conta, eu, o Zé, como era Zé, portanto, e as 2 meninas, e já não tinha a terceira menina. A menina, a terceira não, a primeira. Já não tinha a menina em casa, portanto, era um casal com 2 meninas. Portanto, outra vez outra família diferente, com outro nome, e nós, pronto, lá vestimos outra vez o papel. Passados pouco tempo, poucos anos, 2. O Zé estava numa reunião fora de casa, foi falado, não sei se ele era o Pereira, portanto, lá para os camaradas, e um camarada traz a informação de que a filha do Pereira tinha morrido, e não sei quem, mas tinha morrido. Uhum. A Catarina, não é? A Catarina. Estava com os seus sogros. Com os meus sogros. E aí vem o Zé para casa, pronto, diz, eu vou ver o que é que se faz e que se trata e não sei quem, não sei o que mais. E uma pessoa fica ali naquela. E eu só vos digo que a única coisa que eu fazia, não podia chorar. Chorava à noite, depois de estar na cama, porque eu não podia chorar, porque tinha as meninas, tinha que lhe dar a comer, tinha que andar com elas, não é? E levava-as muitas vezes, sempre que o Zé saía, para depois pôr o sinal de entrada para ele poder entrar em casa. Eu ia com elas para o jardim de espinho, sentava-me no banco, elas brincavam lá um bocado, portanto, eu punha o pionese debaixo do banco e depois o Zé Carlos ia lá, quando fosse para casa, para ver se estava tudo em ordem, ia lá buscar o pionese estava lá e levava o pionese para casa. Portanto, aproveitava sempre
para andar, e andava sempre com as miúdas, claro, para as miúdas irem para o jardim um bocado. Portanto, e lá iam para o jardim, lá ia com elas. Só com as duas. Pronto. Depois veio a notícia e eu comecei a pensar, a contar o tempo, portanto, fiz a vida normal com as miúdas, fazia tudo, escrevi o que tinha que escrever, fiz tudo o que tinha a fazer, naquela ânsia, e que pensava assim, são tantas horas, ele pode estar ido para aqui, porque eu não sei onde é que ele foi, não sabia, não sei se foi lá para Santarém, se que é que foi, nós estávamos no Espinho. Portanto, dar umas voltas, muitas voltas, para até chegar à família, não é? De saber e fazer telefonemas e etc. De maneira que eu comecei a pensar nas horas, para não desesperar. Já passou tanto tempo e ainda não veio. Não, eu fazia conta às horas, bem, daqui para aqui, não, depois o tempo, e depois saber, e depois esperar. E, portanto, eu conseguia ir-me a mim própria, não é? Portanto, acalmar. Espera aí que ainda não é tarde. Espera aí que ainda não é tarde. E depois chega o Zé e diz que está tudo bem. E aí fica. Se a criança tivesse morrido, já tinha morrido há 3 meses. Portanto, se a criança tivesse morrido, já tinha... O que é que aconteceu? Aconteceu que já tinha acontecido mais vezes lá com os sogros. Ela tinha uma espécie de asma, não era bem asma, era uma aflição, não sei bem o que era aquilo que lhe tinha ficado quando se separou de nós. Portanto, ficou com um problema de garganta que não ajudei. Mas pronto. E foi assim. Depois da notícia, falei com os camaradas e disse se era possível eu encontrar-me com a minha filha, eu ver a minha filha. Portanto, aquilo era uma aflição. E pronto, com o tempo, com pensar, com trocar assim, opiniões, e arranja-se uma maneira de conseguir ver a Catarina. E então onde é que foi? Foi em Fátima. Porque em Fátima entra toda a gente. As pensões são por 1 dia, 2 dias, 3 dias, à noite, portanto, muito mais facilitada. E ninguém pergunta nada a ninguém. Portanto, fomos para um quarto, de um dia para o outro, ficámos lá uma noite, tivemos um encontro com a minha Catarina, mas quem levava a minha Catarina era a minha mãe. Portanto, vi a minha mãe, vi os meus 2 irmãos, portanto, que eles depois lá arranjaram maneira, os camaradas, cada um no seu setor, arranjaram maneira de nos juntar, e depois encontrei vi os meus irmãos, vi a minha mãe e vi a minha filha. E aí fiquei, pronto, cheia. Assim, pronto, agora já está pronta para mais não sei quantos anos. Porque, de facto, já tinha visto. Diz-me lá porque é que não me deixas ir brincar. Isso era mais a Lisa, porque a Lisa teve até aos 5 anos. E a Lisa dizia assim, diz-me lá, explica-me, porque é que não me deixas ir brincar com a Marilu, que era uma miúda também, que era a filha da Nossa Senhoria, dona da casa. Nós morávamos no resto de chão, era uma vivenda em Espinho, e a senhora morava no primeiro andar da moradia. E então, diz-me lá porque é que não me deixas ir para a casa da Marilu. Que era só subir a escada, não é? Diz-me lá porque é que... Tinha que lhe explicar aquelas coisas todas muito bem, mas de detalhes e não sei o quê, e vocês falam. E um dia ouço-as falar no quintal, tinha assim um terracinho, e tinha um muro, portanto, uma parte deles, uma parte nossa, e elas a falarem de um lado para o outro, e passou um avião. E eu estava na cozinha, passou um avião, e a Marilu, que também tinha irmãos mais pequenos, diz para o céu, ó avião, traz um bebê para a minha mãe. E a minha Lisa, assim, oh mãe, a Marilu é muito parva, então os bebês estão na barriga das mães, como é que ela quer que o avião lhe traga um bebê para ela? Não é o avião que traz, a mãe dela ainda não lhe disse, não é o avião, as crianças estão na barriga das mães. Começa por aqui. Pois um dia a Marilu disse assim, oh Lizinha, mas tu... Era Lizinha, era Maria Lisa, portanto era a Lizinha. Se lhe chamávamos Lizinha. Lizinha, mas eu sou Maria de Lourdes, não sei quantos, Marilu.
E diz assim, mas eu também tenho três nomes, porque eu chamo Maria Elisa Lizinha. 3 nomes. E a minha bebé, a Valentina, chama-se Vavá e Bebé. Eram os nomes delas. Era a Vavá e Bebé, tinha 2 nomes. Pronto, arranjava nomes. Arranjava muitas coisas assim, a Lisa. A Lisa depois ficou uma miúda desinibida, muito engraçada, pronto, muito traquina, mais do que as outras muito mais sossegadas. E ela tinha muitas saídas. Diz-me porque é que é assim, diz-me porque é que é assado. Não entrava, não se lhe dizia qualquer coisa que ela percebesse. Não, tinha que se explicar. Dava-me trabalho. Um dia, a Marilu entrou lá em casa, mas já com elas lá e não sei o quê, e olha e vê a fotografia da Catarina, pequenina. E diz assim, entra e diz assim, olha, a bebê quando era mais crescida. A Marilu, olha a bebê quando era mais crescida. Portanto, que era a Catarina, assim, e ela, portanto, sim, pronto, não pode vir cá mais a casa. Eu não podia. E as conversas mesmo dos miúdos, as conversas que ela tinha e que se desenrascava, era ela que arranjava, nós não dizíamos diz isto ou diz aquilo. Portanto, e nunca aconteceu. Ela lá dava a volta e nunca aconteceu. Nem a Elisa nunca falou na Catarina nas amigas. Mas isso aí sim, diz assim ao mãe. Eu disse, olha, tu já és crescidinha, a mãe vai-te dizer. É que se tu dizes que tens uma ou outra irmã, as pessoas não acreditam e tu ficas por mentirosa. Percebes? Ela foi para a escola. Não sabes para onde foi, não foi para uma escola. Pronto. E portanto, tu é que ficas mal e pronto, agora não se pode dizer. Também iam lá os camaradas a casa, ela também não dizia que os camaradas que iam lá a casa. Portanto, a Catarina foi para a escola em Colares. Portanto, estava na casa dos avós e foi para a casa, foi para a escola normal. Quando foi 25 de Abril, a Valentinha tinha 3 anos e a Elisa tinha 5. Portanto, ainda mantivemos a Lisa 5 anos. Foi o percurso normal dos miúdos normais. Portanto, da escola normal. Só a primeira filha, no fundo, é que apanhou esta... É que apanhou a separação dos pais. Sim. Pronto. Entretanto, estava previsto, mas é só uma parte, não está aí, estava previsto a saída da Catarina e da Lisa, porque os meus sogros já tinham a Catarina lá. Pois a Lisa tinha que sair, a Lisa tinha 5 anos. Portanto, em agosto de 74, iria a Elisa e a Catarina para fora, portanto, para a União Cética. Ainda era a União Cética. E, portanto, estava-se assim a arranjar as coisas para elas irem. Depois nós ficávamos com a Maria era a minha neta. Ficávamos com a Valentina e depois ia a Valentina para os meus sogros. Pronto, a ocupar o lugar da Catarina. Era assim o que estava planeado, felizmente veio 25 de Abril. Agora, o que as crianças sofrem com a separação dos pais. A Catarina chorava muito à noite e dizia, tia, avó, eu quero ir para a casa do comboio. Era assim que ela dizia. Quero ir para a casa do comboio, porque o pai tinha levado até um certo sítio de comboio, para depois estar com um tio dele, a quem entregou a menina, e portanto, ela ficou com aquilo. Tinha feito os 4 anos, não, portanto, um mês, do comboio. E queria ir para a casa do comboio. E tinha saudades das meninas, das manas, portanto, e da bebê. E depois, quando voltou, em 74, no dia 30 de Abril, diz ela assim, e a bebê? E a bebê era a Valentina, que tinha 3 anos. E ela ficou sempre. E eu tenho ideia que ainda hoje ela tem uma ligação com a irmã de proteção. Ela às vezes é exigente com ela e não sei o quê, mas que tem uma coisa assim de proteção, não sei bem explicar. E a separação, portanto, que nunca dá, tanto é que ficou doente, portanto, não dá. Há sempre qualquer coisa que é dolorosa, muito dolorosa. A separação é muito dolorosa. Primeiro, nunca sabemos onde é que as vamos encontrar. E eu tive aquele pouco tempo, pelo 25 de Abril, e também por uma notícia má. Portanto,
E depois, para eu ficar mais calma, pedi para ver a minha filha, de quem tinha tido a notícia. São coisas muito, 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 muito difíceis, clandestinas. Isto sem estar a falar na política, no cuidado que se tinha, do entrar e de sair de casa, de toda... Portanto, isto é sem falar nas crianças, que não têm convivência com outras crianças. E depois, quando foram, as duas mais novas ainda foram para o infantário, no Porto, ainda foram para o infantário, a de 13 e a de 5. A de 5 entrou depois a seguir para a escola, portanto, a Lisa. A Valentina esteve ainda no infantário mais tempo. A Catarina tinha feito a primeira classe, portanto, foi para a segunda classe e, portanto, e aí continuou. Mas, mesmo depois do 25 de Abril, mudaram muitas vezes de escola, a meio do ano muitas vezes. Portanto, nós mudávamos de casa e eles mudavam de escola. Portanto, foi sempre assim em saltinhos, mas pronto. Aí já foi depois do 25 de Abril, era outra história, era um alívio. Pronto, é a coisa que não se consegue. Há, assim, umas sensações que não se conseguem transmitir. Nós tínhamos uma folha que era feita em copiógrafo, não era da tipografia, não era imprimido, de copiógrafo. Duplicador, mas que não era manual também, tudo. E que se chama A Voz das Camaradas. E, portanto, se lerem a voz das camaradas, vê as camaradas a falarem de umas para as outras, foi assim, assado, a conversar umas com as outras. E eu vou-vos dar um exemplo muito coisa, que era, além disso, tínhamos culinária, que era, é importante comer salsa. É importante pôr sempre um raminho de salsa na comida dos miúdos, isso depois já nós a falarmos e tal. Portanto, experiências de umas para as outras, mas os próprios camaradas também nos... pronto, falávamos tudo, como era, como não era. Portanto, esse acompanhamento, mesmo o verbal, tínhamos, quer dizer, não era assim aqueles conhecimentos, mas tínhamos. Mas, entretanto, eu, Faustina, portanto, que também acho que é um bocadinho diferente da minha entrada para o partido, aprendi os primeiros socorros. Na altura, ainda era com os garrotes para as hemorragias, etc. Portanto, aprendi quando fui dar injeções. Portanto, quando eu fui com os 16 anos para a clandestinidade, já tinha mais ou menos uma preparaçãozinha assim de coisa. Portanto, íamos cultivando, digamos assim. Quando estávamos numa casa qualquer, portanto, nós adaptávamos ao sítio onde estávamos, à casa onde estávamos, os vizinhos tínhamos, e as conversas são as conversas do dia-a-dia de toda a gente. E as notícias que sabíamos eram as notícias do dia-a-dia de toda a gente, só que nós sabíamos mais do que eles. Tínhamos as outras notícias que não eram divulgadas. A Catarina foi em casa e foi a médica que me acompanhava que me fez o parto. Então foi assistida em casa, não? Foi assistida em casa, fui sempre acompanhada, a gravidez, depois a criança nasceu em casa e continuou a ser a mesma médica a acompanhá-la. Portanto, tinha as vacinas, era eu que lhes dava, porque as vacinas eram compradas, ou ia aos bombeiros, ou não havia os centros de saúde, não tínhamos acesso por causa das identidades. Portanto, não podíamos dizer os nomes, nem idades, nem nada. Quando foi 25 de Abril, nós estávamos no Espinho, ficámos no Porto, portanto, ligados ao Porto, ficámos no Porto. O primeiro centro de trabalho foi na rua Aníbal Cunha, que era o edifício da Mocidade Portuguesa Feminina, portanto, o edifício. Foi para aí que fomos, e ao lado, acho que ainda ainda, mas não era um posto médico, mas era ligado sei que ali houve já as vacinas que já se faziam para os miúdos, era qualquer coisa já assim, já existia. Não era bem um centro de saúde, não sei como se chamava, mas já existia. E, portanto, fomos depois, nas vacinas, fomos vacinar as miúdas, e a Lisa começou a chorar. A mamãe dá, a mamãe faz. Eu é que lhe dava também as injeções, não é? Nessa altura não eram comprimidos, eram injeções, praticamente para tudo. A mamãe dá, a mamãe dá. E no posto, fui eu que vacinei a Lisa, porque ela fez um estardalhaço. A mãe é que dava. Portanto, porque elas
já estavam habituadas a mãe dar-lhe. Mas quando foi dar a primeira injeção na Catarina, ela era bebê, com o sarampo, quando ela, foi outra sensação. Portanto, eu não fui capaz, eu disse que não era capaz de dar injeção na bebê. Dar uma injeção no rabinho, injeção no bebê, não. E o Zé Carlos e uma outra camarada que lá estava em casa, nós damos, e picaram com a agulha fazia assim, porque só lhe punha um bocadinho. Começou-me assim a doer o coração, a ficar com uma coisa assim, não, eu dou. E fui eu que lhe dei. Porque eles ficaram muito, nós fazemos. E vão e a agulha faz assim não, no rabinho da menina, 3 picadas é demais. Já chega. Já chega. Pronto, porque eu dizia que a criança ia nascer no dia 7 de novembro. Eu ia nascer antes, eu dizia-lhe antes. Mas eu queria que ela nascesse no dia 7 de novembro, que era da Revolução Russa, e chama-se Valentina. E então, eu estava sempre à espera, ia fazer, e assim, ela vai nascer no dia 7 de novembro. Bem, é que nasceu mesmo. É que nasceu mesmo. A médica deixou-me então o contacto da parteira dela. Ela já tinha 3 filhos. Portanto, a parteira da médica foi a minha parteira. E a médica dava também, era médica, não é de família que se chama, mas das empresas. Ela tinha as empresas dos carrinhos de linhas, da senhora da hora. Era a médica da fábrica. Era médica de coisa e era médica da fábrica. De maneira que deu-me a parteira, portanto, o contacto da parteira. Quando eu contactei, disse assim, a doutora já falou comigo, a doutora já foi de férias e tal, e já falou comigo. Digo assim, mas olha que é mesmo hoje. E diz ela assim, ai, mas não me digam, não sei o que e tal. Isto era um dia de chuva e sol, sol e chuva, sol. Ficava em casa e fui eu que fui falar. Eu que fui ao telefone da mercearia chamar a parteira para me vir assistir. É verdade. E pronto. E então lá veio a parteira e foi um parto normalíssimo. Portanto, ali um parto maravilha mesmo. Parto normalíssimo. Foi muito bom. E portanto, e nasceu bem. Pronto, e foi muito bom mesmo. Muito bom para mim. E pronto, mais agora em relação às crianças. Não é bem a sensação, é o trauma com que... Eu não gosto de falar em traumas, mas que as crianças ficam, conforme o sítio onde estão, se vão, se não vão, o que é, o que não é, ter outro nome, ser só pai, ser só mãe. Eu vou-vos dizer o que é que me aconteceu com as crianças. A minha Catarina estava com os meus sogros. A minha mãe saiu da cadeia. Tentaram, através da família, portanto, deles conseguirem entrar em contacto, a minha mãe saber quem era a família do Zé Carlos, portanto, que não sabia, que era de Colares, Sintra, portanto, conseguirem encontrarem-se. E a minha mãe ir a Colares, saber onde é que, pronto, quem era, encontrou, morava lá uma Faustina e o marido chamava-se Sebastião. A minha mãe chamava-se Faustina e o meu pai Sebastião. Isto no Alentejo. E em Colares estava um casal da Faustina e do Sebastião, em Colares. Houve ali umas confusões grandes, porque a minha mãe apresentou-se, era a Faustina e o Sebastião, o meu pai depois, mais tarde, mas foi a minha mãe, entraram em contacto e a Catarina a dizer que não. Não é verdade, esta mulher é uma mentirosa, não é verdade, porque a minha mãe chama-se Gina. Minha mãe não é esse nome, minha mãe chama-se Gina, não é, avó, não é. Não me deixes ir com ela porque não é. E tiveram ali. E aquilo a sentir-se depois. A dizer, mas como é que é? Então ela era Gina, agora é Faustina, agora vem esta dizer que é a avó. E portanto, toda aquela coisa na cabeça das crianças. Cria uma confusão. Uma confusão. Sim. Portanto, há coisas que não sei explicar, mas que era muito, muito, muito mal. Sofriam mesmo. Sofriam. E que pouca gente se lembra
das crianças, da escola, vai para a escola. Os que foram lá para fora, portanto, para a União Soviética, na altura, e que era um grande apoio, era a mesma coisa, portanto, ficavam sem ligação com a família. Isto é, com a família que estava na clandestinidade, mas mantinham com a família que não estava. Eu acho que ainda hoje, ainda não está, hoje com 50 e tal anos, ainda não está bem explicado. Há sempre assim qualquer coisinha que nós sentimos. Sente que perdeu ali parte Há da ali infância que dela. há ali umas, mesmo os feitios, assim, há ali qualquer, pronto, fica-se assim. A vinda da Catarina, portanto, a seguir ao 25 de Abril, portanto, logo no dia 30 de Abril, com as irmãs, que lhe faltava o bebê, Que já tinha 3 anos. e que ela era muito pequenina, o bebê já tinha 3 anos. A Lisa tinha 2, quando ela foi embora, sim, a Lisa tinha 2 anos. Tinha feito em fevereiro e ela foi-se embora em março. Portanto, a Lisa tinha 2 anos. Faz conta que a bebê que era a Lisa. Agora, faltava uma bebê e tinha a outra. Portanto, estas confusões todas eram muito, foram muito difíceis. E eu acho que há marcas, há coisas que ainda não falamos e que já passaram, que já não conseguimos ligar. Mas, ao mesmo tempo, há a vinda da Catarina outra vez e ficar com as irmãs, tinha ali uma falha de qualquer coisa. A Lisa é assim, sempre que nós tínhamos no Natal, normalmente muitos camaradas mandavam coisas para os filhos dos clandestinos. Recebia algumas coisas que mandava depois para a Catarina. E não sei quantos anos mais tarde, ouvi a Lisa na conversa, sim, porque tudo o que tu tinhas de melhor tu mandavas para a Valente, para a Catarina. E eu fiquei assim, parva. Eu conheço camaradas que abortaram por querer, outras abortaram quando foram presas. O caso da Maria da Piedade Gomes, que estava grávida, abortou na cadeia, porque abortou na cadeia e nunca mais pôde ter filhos. Portanto, temos histórias de camaradas que são mesmo histórias, não sei como é que lhe é de chamar, o que é que se sente. O que é que se sente. Por isso é que eu digo, a solução que eu arranjei, para mim, pronto, eu fico feliz com o desfecho, digamos assim, todo o desfecho que houve. Mas, e cada pessoa é uma pessoa. Portanto, é muito difícil. Muito mesmo. E tivemos camaradas que morreram de parto. Portanto, aquela camarada de Alpiarça, a Albertina, morreu de parto porque a criança acho que já tinha 20 dias, portanto um parto normal, ou chamado normal. Ela era uma jovem, ele também, com pouco contacto, que só quando lá vão os camaradas é que nós temos contacto com os camaradas. Portanto, outras coisas a gente pode dizer aos vizinhos isto ou aquilo ou outro, mas aquilo não. E, portanto, ela morreu com hemorragias, porque pensaram que aquilo era normal. Falta de assistência, sem darem conhecimento. Porque se conseguissem dizer ao camarada, olha, está assim, já está há muito tempo e isto é normal, não, pronto, pensavam que era assim e não se abriram. E outros mesmo, mal, pronto. Mas aconteceram de várias maneiras. Partos, abortos. Porque eu tive uma mãe especial. Eu tive uma mãe que me ensinou tudo. Não consigo ver-me de outra maneira. Ou outra família, ou outra mãe. A minha mãe ensinou-me tudo. E ainda hoje, quando eu estou indecisa de qualquer coisa que me surja, que eu estou indecisa, é melhor fazer assim ou é melhor fazer assim? E a minha cabeça, não me perguntem porquê, porque eu não sei, vai para a minha mãe. Há quem seja católico. Pronto. E não tenho nada contra. Mas é assim. Se fosse a minha mãe, como é que fazia? A minha mãe fazia assim. E eu faço. Não faço como pensei primeiro, mas faço como faria a minha mãe. Isso ajuda muito.